9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Presidente Jair Bolsonaro, e hoje o aniversário da sua esposa, a Michele Bolsonaro. Também temos aniversário de criação e fundação e emancipação da cidade de Santo Ângelo, no nosso Rio Grande do Sul. Mas quanto às notícias, está muito rumoroso e continuando aquele julgamento, e segundo julgamento já houve um primeiro, que foi anulado. Disseram que não havia seguido os trâmites normais, ali do Leandro Boldrini, aquele pai médico que foi acusado de ter matado ou participado da morte do seu filho, o Bernardo. Hoje já está por 2 dias esse julgamento, e a previsão é de que poderá se alongar até sexta-feira. Hoje depôs o primo dele, mas a defesa continua com seus argumentos e a acusação diz que tem mais fundamentos ainda para acusá-lo. E eles acreditam que a pena dele ainda poderá ser maior do que já está estipulado. O Bernardo era um órfão de pai vivo. Quem disse isso e definiu foi uma psicóloga, em depoimento, que conhecia os fatos e conhecia as pessoas, né? O prefeito de Porto Alegre, o Melo, diz que irá revogar quase 5.000 decretos durante o Summit em Porto Alegre. Um show que houve lá, ou alguma coisa, eu não tenho profundidade nesta informação. Também foi descoberto um plano para matar o ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e agora senador. Isso incluía, inclusive, um bunker para armazenamento de armas. Quem disse isso é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. E a Polícia Federal já prendeu 9 envolvidos. Não só ele, havia outras autoridades na lista dessa facção que, segundo disseram, pertencia ao PCC. Por enquanto são simplesmente possibilidades, ainda não tem nada fundamentado. O Tribunal de Contas da União decidiu que armas dadas ao presidente Jair Bolsonaro devem ser entregues na Polícia Federal e as joias na Caixa Econômica. Segundo também a notícia disse, então, sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá entregar essas joias e armas que ele recebeu quando presidente. O Emmanuel Macron, ele compara os protestos da França com invasão na sede dos 3 poderes em Brasília. Mas não tem nada a ver. Os protestos que ele está sofrendo lá são dos aeroviários, de vários segmentos da sociedade. Ele está passando trabalho, mas ele minimiza a situação como se fosse um pouco o movimento que está acontecendo na França, que é muito grande contra ele. Emmanuel Macron. Um vento tombou também o super navio do cofundador, do bilionário da Microsoft. Existem pessoas desaparecidas e também feridas. Esse super navio tombou 45 graus. O embarque de arroz no Porto de Rio Grande cresceram 50,58% no ano de 2022. Não temos um sistema de informação integrado na gestão de água no nosso Rio Grande do Sul. Quem afirmou isso foi um deputado da nossa Assembleia Legislativa. O Dia Mundial, a Corsã também comemora o Dia Mundial da Água. Movimentos sociais e sindicatos protestam contra a privatização da Corsã, que parece que é inevitável. Com certeza vai ser privatizada a Corsã.
A Polícia Civil investiga também a morte de um bebê na cidade de Alvorada, aqui da Grande Porto Alegre. 10 criminosos são presos em operações contra o narcotráfico. Foi lá em Jaguarão, no Rio Grande e Pelotas, zona sul do nosso Rio Grande do Sul. Um confronto entre marginais e policiais militares na manhã de hoje, amanhecer para hoje no Morro Santa Teresa, zona leste ou zona sul de Porto Alegre, resultou em 2 marginais mortos em confronto com a brigada militar e 2 conseguiram fugir. Aquele goleiro, acusado de ter matado a sua companheira, a Bruna Samúdio, ele foi contratado por um time da várzea e o anúncio divide a torcida. Muitos torcedores não concordam com isso. Dentro da nossa sinopse, em números e o nome dessa equipe nós daremos. Agora é tão somente o nosso preâmbulo. Um míssil russo atingiu também um prédio residencial com crianças lá na Ucrânia. Isso quer dizer o quê? Que a guerra está mais recrudescida do que nunca. E o pessoal no mundo quase que ignora que está acontecendo essa guerra que já passou de 1 ano e 1 mês, Rússia e Ucrânia. Em pouquinhos dias o presidente russo visitou as cidades sitiadas lá pela Rússia na Ucrânia, que era uma grita dos soldados que estão lutando lá. Disseram que os comandantes russos estavam extrapolando e ele deveria visitar. Então ele visitou pela primeira vez as terras que foram dominadas por enquanto pelos russos. A vida não está nada boa para o governador Eduardo Leite. Quanto ao funcionalismo público, ele já disse, no geral, ele já disse que não tem nem 1% durante este ano. Mas ele ofereceu um reajuste aos professores, mas ainda não atingiu o teto que foi determinado para os professores. E então os educadores protestam em frente ao Piratini por um aumento salarial de 14,95. Imaginem os outros servidores públicos que eu estou enquadrado, que não tem nem uma visão da possibilidade de qualquer reajuste, 1 centavo ou R$1 que seja, durante esse ano de 2023. A situação para ele não está nada boa. O Mano, treinador do Internacional, comanda os trabalhos técnicos no CT do Parque Gigante porque tem a partida de volta contra o Caxias. E um empate, já teve um primeiro empate, o empate levará aos pênaltis, então ele está treinando. O dinheiro do Barcelona pagou ingressos e até presunto a árbitros. Quem disse isso foi um jornal, são acusações que eles estão fazendo. Na falta de notícia, ou as pessoas tentam aparecer, ou sempre ser divulgado nas redes sociais, aquela ex-rainha dos baixinhos, a Xuxa, apadrinhada pela Rede Globo, ela disse que numa oportunidade em que o cantor Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, a abraçou e logo depois foi tomar banho. É aquilo ali, é a Xuxa, a embaixadora da vacinação infantil, escolhida da gestão do presidente Lula. Mas tudo é notícia. Eles fazem qualquer coisa com esta possibilidade. Tipo Tom Cruise, aquele artista famoso internacional, tem a notícia de que ele paga R$2 milhões por ano para sua filha, embora que façam 10 anos que ele não a vê. Ela está junto à mãe e ele não a vê e não a visita. Mas ele tem uma grande fortuna, talvez não faça diferença. Mas o problema é que a gente acha estranho o papel de pai. Não é simplesmente dar a pensão. Esse valor para ele é uma insignificância, mas o problema é que ser pai
não é só dar o dinheiro, tem que dar carinho, amor. E essa menina, com certeza, gostaria de ter esse carinho dele, ainda mais por ser um pai famoso. E foi reconhecida como filha dele oficialmente. O Banco Central dos Estados Unidos sobe juros em 0,25 pontos percentuais. A presidente do Supremo, ela diz que retomará o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas ainda neste semestre. A comitiva da viagem do presidente Lula, que vai à China, reúne empresários e políticos bolsonaristas. Claro que ele tem que puxar esses políticos para o seu lado, porque os bolsonaristas têm a maioria lá no Congresso, tudo, no deputado federal e na Câmara Federal, e se ele não se integrar a esse pessoal, muitos projetos dele deixarão de ser aprovados. Então ele tem que tentar uma aproximação. Com os militares, ele já está tratando de uma aproximação, embora que tenha feito críticas, tirado muitos dos poderes dos militares, mas já falou com o seu vice, o Alckmin, para que articule, que volte a ter um bom relacionamento com os militares. É a articulação política que tem que existir. Também, como já havíamos falado anteriormente, a Polícia Federal prendeu integrantes de uma facção que pretendia sequestrar e matar autoridades. Dentre elas, um dos alvos era o senador, agora senador, Sérgio Moro. Também uma boa notícia na área dos combustíveis, que a Petrobras anunciou que reduziu 18 centavos o preço do diesel para as distribuidoras. Isso aí parece uma insignificância, mas para a nossa economia, que ela é quase que na maioria transporte rodoviário, é uma ótima notícia. 8 centavos por litro reduzidos, claro que lá no final não será esses 8 centavos, serão um pouco menos, mas tudo ajuda para melhorar a nossa economia e o transporte, que tudo é baseado no transporte rodoviário. Comissões da Câmara dos Deputados convidam ministros do presidente Lula para prestarem esclarecimentos sobre decisões tomadas. Também paralisações de montadoras e pela falta de compradores e redução de vendas, mas não se iludam, não terá, já foi anunciado, não terá redução de preço dos veículos. Então o consumidor vai continuar pagando aquilo que já pagava antes, embora que eles tenham dado férias coletivas em razão da crise e a pouca venda. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, a arrecadação de impostos teve uma queda real de 13,9% agora no mês de fevereiro de 2023. O governador afirma que tornará o governador Eduardo Leite o Rio Grande do Sul um lugar cada vez melhor para investir. Uma estudante gaúcha que desenvolveu um dispositivo para localizar bombeiros desaparecidos foi premiada numa feira internacional. Isso aí são notícias que a imprensa real pouco divulga. Um homem também aqui em Porto Alegre, que havia matado a enteada de 18 anos para se vingar da sua companheira, da sua ex-mulher, foi condenado a mais de 30 anos de prisão em Porto Alegre. Aquele que foi candidato à presidência, o presidenciável, o padre Kelmon, ele processa a igreja ortodoxa e pede 500 mil de indenização por danos morais. Agora o Senado está aprovando uma nova composição do Conselho de Ética. Também a Justiça decidiu que os bancos poderão acessar recursos das lojas americanas que estavam bloqueadas. Uma decisão da Justiça. O presidente Lula decreta que pessoas negras ocupem ao menos 30% de cargos no governo. A Polícia Federal também prendeu o ex-juiz federal flagrado com porte e bens de Eike Batista.
Inclusive ele ficou com alguns valores, inclusive um dos pianos que foram apreendidos, que foi uma polêmica na época. A Câmara dos Deputados também aprova um projeto que garante medidas protetivas a partir da denúncia de uma mulher. A simples denúncia já pode garantir as medidas protetivas, não precisa todos aqueles trâmites aí normal. Uma punição aos desmatadores. O governo liberou a cobrança de 29 bilhões de reais em multas do IBAMA que haviam sido barradas pelo presidente Jair Bolsonaro. Também o Superior Tribunal de Justiça dá 15 dias para a defesa do ex-jogador Robinho contestar quanto à sua condenação lá na Itália, porque a Justiça da Itália já pediu para que ele, se ele não for para lá, então que cumpra aqui no Brasil a pena que foi decretada. Aquele doleiro Alberto Youssef parecia uma brincadeira. Ele foi preso, foi solto, foi preso e foi solto novamente. Tudo isso em 24 horas. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. E lembrando que o ministro do Supremo vai homologar um acordo entre o governo federal de Pernambuco envolvendo Fernando de Noronha. Então vamos dar continuidade à nossa live. Isto é só o preâmbulo. O bate-papo e a sinopse vão estar bem mais atraentes. Vamos lá! Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Agora sim, estamos aqui. O pessoal já estava com saudade? Não, estamos aqui no estúdio 2. Logo, logo eu irei lá ao estúdio 1 para falar com vocês. 23 graus aqui em Gravataí. O tempo, embora que diga nublado, não mostra chuva. Mas o nosso amigo Zé Sanguiné, que está lá em Mato Castelhano, já disse que lá muita chuva. Por isso que é legal a distância que a internet nos aproxima, mas esse aí é bom dizer como é que está lá. O João Batista Romero também lá em São Paulo, Arujá, diga alguma coisa, como é que está lá. Esse é o bom do nosso programa. O programa é dessa forma, é pauta livre. Para começar, também falando da economia, uma âncora fiscal que foi prometida pelo ministro Haddad foi postergada para após a viagem, que poderia baixar as taxas de juros. Então, como foi prometido e não aconteceu, continuam em alta as nossas taxas de juros, o que é muito preocupante. Um dia após o presidente ameaçar o senador Moro, embora que digam que não tem nada a ver, a Polícia Federal prende homens que planejavam sequestrá-lo, matá-lo ou cometer alguma coisa. Então isso só nos causa uma preocupação e uma insegurança. Também aquele ex-goleiro Bruno, de 38 anos,
ele foi acusado, condenado e acusado de matar ou participar do assassinato da sua companheira Elisa Samúdio, em liberdade condicional, ele iria jogar no Orion Futebol Clube, é um time da várzea, lá no interior de paulista, pela Supercopa Pioneer. Mas foi anunciado no dia 21 que ele participaria. No dia 22, a organização impediu que ele participasse desta competição. O parlamento de Uganda aprovou um projeto de lei que prevê pena de morte para as pessoas LGBTQIA+. Lá a coisa é ruim para esse grupo, mas é lá na Uganda, lá onde tinha um outro presidente, o Idi Amin Dada, que era acusado de jogar os seus opositores num local cheio de jacarés e crocodilos, mas agora está aí, LGBTQIA+, não está fácil. No Haiti também, Porto Príncipe, a capital principalmente, a onda de violência que está assolando o país, os confrontos entre gangues, assassinatos e sequestros estão fora de controle dos órgãos governamentais. O Pacheco, agora sim, prometeu a sessão do Congresso entre 11 e 14 de abril. Esse Congresso é que junta senadores e deputados, é onde poderá ser instalado aquela CPMI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. Também agora aqui, pauta livre, além de informação, é cultura. Vocês acham que a Rocinha é a maior favela do Brasil? Não, ela perdeu esse lugar. Não é coisa muito boa, mas perdeu para a favela Sol Nascente. É a maior favela do Brasil. E ela está onde? Em Brasília, bem perto dos três poderes. E o índice de criminalidade é muito violento. Agora sim, vou lá ao Estúdio 1 começar a falar com os nossos amigos. Aqui é onde nós interagimos com vocês. Agora estamos ao vivo, estamos aqui comentando o que vocês compartilham na nossa live, aquilo que nós pedimos. Participem do programa, digam alguma coisa, comentem, assim que é legal. O Alexandre Marques, o nosso co-irmão de divulgação, Expresso da Várzea, mais expert na área do esporte principalmente. E ele diz assim: boa noite, Severo. Na Copa Nordeste, a última rodada, todos os jogos começarão às 21h30. Vou comentar pela página de Olho no Apito o jogo Sergipe e Sampaio Correia. Aí ele interagiu conosco antes que fosse lá para a sua live, né? E ele disse: a central do apito não vai mais ser exibida na grade do Sport TV. Assim, o Sandro Meirahit e sua esposa, Fernanda Colombo, foram demitidos. E ele disse assim: mas o casal Sandro e Fernanda já foram anunciados pelo canal do Galvão Bueno, que está pelo YouTube. São bons comentaristas, têm um know-how, com certeza, e agora já conseguiram logo ser contratados pelo Galvão Bueno, que tem um bom capital e um know-how muito forte na área do esporte. Então, boa sorte a esse casal aí, que após a demissão é muito bom que a gente saiba que as pessoas, ao ficarem desempregados, logo já estão empregados novamente. Também ele informa, o Alexandre Marques, que o Kleber Machado, depois de mais de 30 anos na Globo, foi demitido hoje à tarde. As nossas notícias são atuais e latentes, não só aquelas que nós trazemos. É como eu peço para vocês. Vocês também nos tragam informações, e informações sobre esporte é com ele, expert na área, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea. E ele diz que domingo no Inter, o jogo do Inter e Caxias, uma boa notícia: sócios não vão pagar ingresso. Porque o Inter precisa desta vitória. Caso do empate, penalidades. Ninguém leva vantagem nesse caso, já que empataram no primeiro jogo. Então será no domingo. E vocês, sócios colorados, não pagarão ingresso. Então só falta a vontade de ir ao estádio e torcer pela sua equipe.
Pensar em vaiar atleta, nem pensar. Aquele que pensa em talvez uma possibilidade de destratar algum atleta, não é o seu lugar. Vá lá, torça pelo seu time e torça para que ele vença. E nós esperamos que vença o melhor. E o Inter, para passar ali essa fase, tem que vencer, porque empate não é suficiente. Depois fica na mão das penalidades. O Zé Sanguiné, este sim é nosso amigo, dos amigos do Panelão. Reside normalmente ali na zona norte de Porto Alegre, mas está sempre viajando. Embora que ele seja septagenário, esteja aposentado, mas está sempre sendo requisitado ao serviço, uma vez que o serviço que ele executou em toda a sua vida tem muita qualidade, e mesmo aposentado, sempre é requisitado para serviço. E ele diz assim: boa noite, amigos do Pauta Livre. Estou em Mato Castelhano e aqui muita chuva. Mato Castelhano é no Rio Grande do Sul e muita chuva. E eu achei e fiquei admirado. Aqui, embora o dia fosse meio nublado, ventoso, mas chuva é nada. Então, lá é o nosso Rio Grande, é isso aí, um estado muito grande e realmente está chovendo lá. Muito obrigado pela informação, Zé Sanguiné. O FIFA, meu irmão, Coronel Severo, Zona Sul de Porto Alegre, Arujá, Guarujá, que Arujá é o João Batista, lá em São Paulo. Guarujá, aqui em Porto Alegre. Boa noite, um bom programa. E lembrando que hoje é o Dia Mundial da Água. Vamos economizar a água. A água é saúde a todos nós e é necessário, nós temos esses mananciais e acostumado a esbanjar a água, como a gente diz. Mas temos que economizar, usar de uma maneira racional os nossos mananciais. Nós temos aí, mas uma hora se acaba, a natureza é desse jeito. Temos que olhar na Europa lá, quem já viajou e que tem conhecimento próprio de já em loco ter, o problema é que a água lá na Europa é uma escassez. Não? Esse que nós estamos acostumados a gastar água, esbanjar água, tomar banho à vontade, na Europa e em outros países não é bem assim. Lá, Cris, então, hoje o Dia da Água, temos que preservar a água. João Batista Romero, esse sim, Arujá, São Paulo. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do programa Pauta Livre. Sou eu aqui de São Paulo, Arujá, e palmeirense está nas finais do Paulista mais uma vez. Tem muita sorte e uma boa equipe realmente o Palmeiras, e tu como torcedor, parabéns, João Batista. E ele diz assim: aqui na minha cidade, Arujá, São Paulo, 23 graus, não choveu durante o dia, fez bastante calor, 23 graus, coincidiu com a temperatura que nós temos agora à noite aqui. É uma temperatura agradabilíssima, estamos no outono, já fugimos do verão, né? O Zé Sanguiné disse assim, ó, e orientando até a vocês, eu já curti e acionei o sininho, eu espero que vocês também façam isso. E outra, comentem aqui na plataforma do YouTube, aqui que interessa. Eu até já não estou colocando lá na plataforma do Facebook durante o link durante o nosso programa, porque às vezes o pessoal olha lá e não, ou tece comentário no Facebook. O ideal é que vocês venham aqui na nossa plataforma do YouTube, de Pepe Severo, Luiz Pedro Severo, e comentem aqui. Esse é o bom da história. E ele diz assim, mas ele antes, o João Batista, assim, boa noite, meu amigo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Para ti também, João Batista, muito obrigado pela participação. E agora é aquele que nós orientamos, começou agora dia 15, declaração do Imposto de Renda, é o Almeida Contabilidade. E ele está conosco, que é o Alcides Almeida Correia. Boa noite, amigos do Pauta Livre, assistindo na íntegra a programação. E a indicação nós faremos logo, logo, aguarda aí. E esse é o bom, lá no outro programa tu não estavas conosco. Daí às vezes nós deixamos para lá a propaganda, mas logo, logo nós passaremos. É com isso que eu vou lá ao Estúdio 2, quando são 21 horas e 33 minutos. Aí está ela, a indicação, principalmente para a sua declaração do Imposto de Renda. É Almeida Contabilidade. Nós indicamos porque conhecemos o trabalho dele. Vejam aí, então, a apresentação
do escritório Almeida Contabilidade. Alô, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Nós temos uma indicação para fazer aos senhores. É na área da contabilidade. É o Almeida Contabilidade. É um escritório que presta assessoria contábil, assessoria tributária, escrita fiscal, departamento de pessoal e também abertura e fechamento de empresa. Ele funciona de segundas às sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas, já na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, número 118. O bairro é Aparício Borges, zona leste de Porto Alegre, da capital. Fica próximo à academia da Polícia Militar e também a Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. Ali o local é conhecido como a Volta da Cobra. Também presta assessoria via WhatsApp de uma maneira gratuita. Dá informações sobre imposto de renda, sobre pessoa física, também precatórias, empresa MEI, tudo de uma maneira cordial. O telefone de contato é pelo WhatsApp, pelo DDD 51, pelo 999 657380. E lembrando, agora dia 15 de março já começam as declarações de imposto de renda. E o Almeida está oferecendo um brinde surpresa aos seus clientes. E também melhorou a sua estrutura, arrumando e conseguindo mais meios de contato, mais telefones, pelo DDD 51, também pelo 993 458177 e pelo fixo, também DDD 51, pelo 211 288 82. Mantenha contato, que com certeza você vai ver a qualidade do serviço e vai contratar o serviço. Nós indicamos porque conhecemos essa qualidade. Você também deve conhecer. Mantenha contato. Até uma próxima. Estamos aqui novamente. Essa é a indicação. É Almeida Contabilidade. Começou o dia 15 e vocês não podem perder. Todos têm que fazer a sua declaração do imposto de renda. A oportunidade é esta. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha na nossa sinopse, porque já estamos em 21 horas e 36 minutos. Vocês têm que interagir conosco, digam alguma coisa, comentem alguma coisa. Esta é a razão do nosso programa Pauta Livre. É conversar, parabenizar. Parabéns que nós estamos dando pelo aniversário do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aniversariou no dia de ontem. E hoje também de aniversário na sua família é a ex-primeira-dama, sua esposa, a Michele Bolsonaro. Ela está de aniversário no dia de hoje. Alguma notícia? O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi ao Rio Grande do Norte e destinou 100 milhões para o fundo carcerário. A gente deduz que tenha negociado para melhorar a vida dos prisioneiros e eles pararem com os protestos. É que as pedidas deles, o Estado atender, é muito difícil. Eles pedem aumento das visitas, aumento do tempo de visita íntima, melhorar o refeitório. Eles querem que a empresa que oferece alimentação seja trocada. Eles querem TV colorida. Muitas melhorias aí, e os protestos continuam mesmo com essa quantidade imensa de homens da Força Nacional. Continuam saques, carros incendiados, ataques a órgãos militares, da Polícia Militar, dos policiais lá da Segurança Pública. Não está surtindo efeito, mesmo com a visita dele oferecendo esses valores imensos. Mas a situação lá não é nada boa. Por exemplo, Rio Grande do Norte continua em polvorosa. Atos já aconteceram em 56 cidades. Ontem colocaram uma bomba nas proximidades de Igapó. É uma ponte lá, que é
liga duas cidades, ela dá acesso à zona leste de Natal, que é da capital. A situação lá continua muito difícil e o Estado não consegue se impor. Lembrando que lá é a gestão da Fátima Bezerra, PT. E a situação não está nada boa. Empresas automotivas como a GM, a Hyundai, a Stellantis, eles pararam suas fábricas e deram férias coletivas. Mas não se iludam, o preço dos veículos não vai reduzir em nada. Continua os veículos novos no mesmo lugar. Também temos que falar um pouco da guerra. Rússia e Ucrânia. A autoridade ucraniana alega que o Kremlin planeja substituir Putin. São autoridades ucranianas, nada a ver com eles, né? Então, nós estamos dando a notícia que tem no noticiário. Falando da governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, ela é daquela concepção do PT ou do Partido da Esquerda que é contra o uso de armas. Mas dentro desses distúrbios, sabe onde ela está? Ela está residindo numa base militar. Barreira do Inferno é chamada. O seu partido é o PT e é contra as armas para os cidadãos de bem. Então, é aquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma hipocrisia no que apregou. Hoje também aniversaria uma cidade. É a cidade lá de Santo Ângelo, completa hoje 144 anos. Enquanto isso, eu vou dar uma ida ali no Estúdio 1, porque o Zé Sanguiné manteve contato conosco. E ele disse assim, o Zé Sanguiné assim, dia 21, aniversário do meu filho, Tiago Sanguiné, 37 anos. O Jair Bolsonaro fez 63. E o Ronaldinho Gaúcho não sabe, mas nos deu a informação. Então nós sabemos que ontem o filho dele, Zé Sanguiné, o Jair, o Tiago Sanguiné, deveria ter falado antes para que nós fizéssemos uma postagem ou já montassem aqui o nosso programa homenageando ele. Também ele está dizendo que o filho dele fez 37 anos. O Jair Bolsonaro, ex-presidente, 63. O Ronaldinho Gaúcho também ele avisou que fez aniversário. Quantos anos? Não sabe. Eu também não sei, mas é legal isso aí. Então, obrigado ao Zé Sanguiné. Sempre que tiver alguma informação, passa para nós. Se tiver algum familiar fazendo aniversário ou amigo, tem que nos avisar antecipadamente para que nós já coloquemos no preâmbulo e já nos preparamos, tentamos pegar datas, informações. Em cima da hora, assim, fica só na vontade, mas parabenizo aos 3 aniversariantes e hoje, Michele Bolsonaro, a esposa do Jair Bolsonaro. Retorno então aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade, porque o tempo urge e nós temos muitas informações. O senador Sérgio Moro está recebendo ameaças em razão de sua posição crítica ao atual governo. Lá no Senado, a Polícia Federal também prendeu criminosos ligados à facção de São Paulo, que planejava matar o senador. 9 homens já foram presos pela Polícia Federal. Essa CPI que vocês vêm anunciar aí, que caiu, que havia sido assinada em razão do 8 de janeiro, não é essa CPMI que está planejado. Foi a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Somente ela havia sido pedida pela Soraya Tronic. Ela tentou instaurar, mas 9 senadores retiraram os nomes. Não é atual, que essa aí foi redigida e está solicitada, que agora no Congresso deve ser instalada, pelo André Fernandes. Essa é a CPMI, é a Comissão Parlamentar Mista, é entre deputados e senadores. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, que apareceu gente conosco. São eles, Manequinhas. Tá dizendo que tá chegando. É de Cachoeirinha que se avizinha conosco. Vejam só o nosso amigo, o Zé Sanguiné, que tá lá em Mato Sampaio, diz que lá tá caindo água. E aqui na nossa região, nada de chuva. Hoje houve
houveram nuvens de chuva, promessa de chuva, mas a chuva não veio. 23 graus a esta hora a temperatura. Muito obrigado por estar conosco, manequinhas. E faz aquilo que eu peço a todos. Sempre tece algum comentário ali no canal do YouTube e a nossa plataforma, onde nós pedimos que alguém comente alguma coisa e o Manequinha seguem o nosso pedido. É isso aí. Então, muito obrigado por estar conosco. Havia dito lá no canal do YouTube que estaria e estão mesmo aí. Muito obrigado por estar conosco, Manequinhas de Cachoeirinha. Agora sim retorna ao Estúdio 2, quase ao término do programa, 21 horas e 44 minutos. A temperatura agradável, o tempo bom, tudo está de acordo para que nós tenhamos um bom programa, como estamos tendo aí, dando sempre informações, notícias, são muito importantes. Aquele pulo aqui no Estúdio 1, o João Batista Romero disse assim, Severo, por que você não está lendo meus comentários? Eu não havia visto aí os comentários, depende do que é colocado, o próprio censor, eu acredito que o censor, se não foi aquele que tu dissesse que na tua cidade 23 graus e não choveu durante o dia, isso aí nós já comentamos anteriormente. Se tu fez qualquer outro comentário, tem problemas do censor do próprio YouTube, que muitas vezes não deixa chegar. Já outras pessoas que estiveram conosco, um deles foi o Zé Sanguiné, alguns comentários que teceram, porque nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje do que comentarmos sobre alguma coisa que talvez incida naquelas regras que vetam ou podem até caçar o nosso programa, e isso nós não queremos. Então, se tu fizesse algum comentário, não está na nossa grade, com certeza. Deve estar sendo vetado pelo YouTube, deve ter comentado alguma coisa, críticas, que não é permitido. É por isso que estamos na ordem e todos que estão interagindo conosco estão sendo lidos. É isso aí. Retorno então ao Estúdio 2 e se tiveres alguma coisa a falar, fala, ainda tem tempo. 21 horas e 46 minutos. Nós aqui não tem. Não tem nada, não tem quem fala mais, quem fala menos. Eu gostaria que todos vocês participassem do programa. É isso que nós queremos e é isso que nós almejamos. Por isso que é uma conversa entre amigos. Por exemplo, no dia de hoje, a Marinha Russa, lá, a guerra Rússia e Ucrânia, a Marinha Russa informou que repeliu um ataque com drone de superfície na cidade de Sevastopol, na península da Crimeia. 3 veículos foram destruídos ao tentar entrar na cidade. Ninguém foi ferido e nenhum navio foi danificado. Foi informações que nós tivemos lá da Marinha Russa. Marinha Russa não a nós, mas na imprensa, e nós estamos copiando. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, PSDB, desde que protegeram a vida, disse que proteger a vida do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, mesmo sendo um adversário político, diante da prisão pela Polícia Federal, que prendeu até agora 9 suspeitos de uma organização criminosa, que pretendiam realizar ataques a servidores públicos, autoridades, incluindo homicídios, extorsão, mediante sequestro. Tudo isso estava programado por essa facção criminosa. No Rio Grande do Sul, também, preocupante para a nossa economia, a arrecadação de impostos tem queda real de 13,9% em fevereiro agora, mês passado, de 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro deverá entregar joias e armas dadas por autoridades estrangeiras quando ele no cargo. Foi determinado pela CGU que ele deva entregar as joias junto à ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, junto à Caixa Econômica Federal, e essa informação eu não vou dizer de uma maneira muito correta porque nós não anotamos, mas as armas devem ser entregues à Polícia Federal. A Petrobras também reduziu em 18 centavos o preço do diesel às distribuidoras. Vamos esperar quando chega
quanto vai chegar essa redução a nós, os consumidores, né? Em Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira, no Morro Santa Teresa, Zona Sul, para quem conhece a capital, 2 criminosos foram mortos em confronto com a Brigada Militar. Outros 2 conseguiram fugir. Então, é isso aí, 2 marginais a menos nas ruas. O governador Eduardo Leite diz que tornará o Rio Grande do Sul um lugar cada vez melhor para investir. Tomara que seja verdade. Nós acreditamos que esse seria o melhor caminho para nós crescermos, nós gaúchos e o nosso Rio Grande. A presidente do Supremo Tribunal Federal diz que retomará o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas, ainda neste semestre. Declaração da ministra presidente do Supremo Tribunal Federal. A comitiva do presidente Lula, que vai à China, reúne empresários e políticos bolsonaristas. O Banco Central dos Estados Unidos subiu o juro de 0,25 pontos percentuais. Comissões da Câmara de Deputados convidam ministros do presidente Lula para prestarem esclarecimentos sobre as atitudes que tem tomado até agora. Mesmo com paralisações, as montadoras não devem reduzir o preço aos consumidores aqui no nosso Brasil. Porto Alegre registra a queda em assaltos aos ônibus nos 2 primeiros meses desse ano de 2023. Isso quer dizer que a segurança pública está sendo mais eficiente e reduzindo os assaltos a ônibus, o transporte público. Um julgamento também em Porto Alegre condenou há mais de 30 anos Niel Mateus da Rosa Alves, 44 anos, por ele ter morto por asfixias lá em 12 de janeiro de 2021, a sua enteada de 18 anos. Foi na zona leste de Porto Alegre. Esse crime foi para se vingar de sua companheira de 16 anos de convivência. E tiveram, nesse período, 4 filhos. Depois ele tentou um suicídio jogando da ponte do Guaíba, mas foi salvo pela Brigada Militar. E agora foi julgado, então foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Foi o julgamento no dia de hoje. Eu vou dar uma ida lá no estúdio 1, porque os manequins dizem assim, verdade severo, o incentivo no Estado reforça a economia. Com certeza. É engraçado, o João Batista disse que teceu comentários e não apareceu na nossa grade. Então deve ser isso que eu disse, tu fosse bloqueado ou cerceado no que tu colocaste, né, na tua opinião, pelo censor do YouTube. Com certeza, os manequinhas, embora que esteja aqui pertinho, mas a internet ela nos aproxima, a distância pouco interessa, desde que nós estejamos na rede internacional de computadores. E também o manequinha complementa dizendo, Severo Sérgio Moro se manifestou sobre o assunto. Ele até falou de comentários do que está acontecendo, daquela maneira esdrúxula e mal educada que o presidente se referiu a ele. Ele disse que sempre o tratou com respeito, e ele realmente falou na imprensa o seu modo de parecer, e como sempre, ele polido, em uma época, a gente até pode não ter concordado com as ideias dele, ou as atitudes dele, mas ele sempre foi de uma maneira cordial, polido, como ex-juiz, aquele homem que foi um dos homens referência do Brasil para o mundo todo, por combate à corrupção, e nós esperamos que ele tenha uma atuação desta forma também no Senado. Ele disse, ele não é contra o governo, não é nada. Se aparecerem bons projetos, e ele não vai ser oposição. Ele vai concordar e vai, inclusive, apoiar. Mas ele já foi dito. Mas ele é um homem que tem conhecimento e não vai deixar que atitudes, projetos que não condizem com a realidade do Brasil ou a necessidade, ele vai ser oposição. Mas é um homem muito polido, indiscutivelmente. O ex-juiz, o ex-ministro
e agora senador Sérgio Moro. Realmente também é a minha opinião. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 1, 21 horas e 53 minutos. Vamos lá, pessoal, vamos se ativar. Nós temos muitas notícias, mas se vocês falarem conosco, interagirem conosco, nós estaremos sempre respondendo. Já damos um pulo lá no Estúdio 1 e falamos com vocês e retornamos aqui. É isso aí. O ex-presidenciável, o padre Kelmon, ele está processando a igreja ortodoxa e pede 500 mil reais por danos morais. Entrou com ação na justiça. A justiça também decidiu que bancos poderão acessar recursos das lojas americanas que estavam bloqueados. A Câmara de Deputados aprovou um projeto que garante que medidas protetivas a partir da denúncia da mulher já podem ser tomadas. Não precisa seguir aqueles trâmites burocráticos, judiciais e demorados. O Superior Tribunal de Justiça deu 15 dias para que a defesa do ex-jogador Robinho conteste a sua condenação lá na Itália. Como vocês sabem, a justiça italiana pediu que, se ele não fosse extraditado, que ele cumprisse a pena de que ele foi condenado pela Itália aqui no Brasil. Então, o Superior Tribunal de Justiça deu esse tempo para que a defesa se manifeste e dê o seu parecer na nossa justiça, ou senão será decretada a sua prisão realmente e o seu recolhimento a uma casa penal. O governo também libera a cobrança de 29 bilhões a desmatadores em multas. Esses valores foram aplicados a desmatadores em multas do IBAMA que haviam sido barradas pela gestão anterior, que era do presidente Jair Bolsonaro. Aquele doleiro, até falamos, parece ironia ou cômico, mas não é. É a realidade, assim é a nossa justiça. Aquele doleiro Alberto Youssef, que fez várias denúncias e serviu de muito e condenação a muitos outros ali na Lava Jato, ele foi preso pela justiça. Logo depois foi solto pela justiça. Depois foi preso pela justiça e foi solto novamente pela justiça. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês foi num prazo de 24 horas. Assim é a nossa justiça. É a lei que nós temos. Aquele artista famoso, o Tom Cruise, paga uma pensão de 2 milhões de reais por ano para sua filha, a Suri. Mas ele não a vê há 10 anos. É aquilo ali, dar a pensão não é o suficiente. Ser pai, dizer assim, eu dou o dinheiro, dar dinheiro não é suficiente. Também tem que dar carinho, amor e acompanhamento. Mas isso é numa família regular, uma família exemplo, como a gente pensa sempre que pai e mães são para dar carinho aos filhos, os irmãos se amarem. Mas essa família tradicional nos dias de hoje é muito difícil, principalmente para esses artistas aí que casam e descasam de uma hora para outra, e às vezes só para ser notícias. Com eles vale tudo. Por exemplo, aqui a Xuxa não tinha notícia para dar, mas ela tem que falar alguma coisa à mídia. Tem que aparecer quando está meio apagadinho. Então ela disse assim, a ex-rainha dos baixinhos, e agora embaixadora também escolhida pelo presidente Lula, embaixadora da campanha da vacinação infantil. Ela disse que o rei Roberto Carlos, numa outra oportunidade, foi tomar banho após dar um abraço ou ganhar um abraço dela. Isso aí é declaração da Xuxa. É notícia, claro que é alguma coisa que não tem muito cabimento, mas é notícia, está na imprensa e nós estamos dando a vocês. Aqui no nosso Rio Grande do Sul, em Encantado, aquele complexo, o Cristo Protetor, que é parecido com o Cristo Redentor do Rio, é uma cópia, né, mais ou menos, e é no Vale do Caí.
ele será inaugurado lá em novembro, embora que muitas pessoas já tenham visitado, mas o complexo, na real, pronto, completo, só lá em novembro. Essas são algumas das notícias que nós tivemos no dia de hoje. São notícias que a gente tentou dar para que vocês estejam de dentro de tudo o que aconteceu no nosso Brasil e no mundo no dia de hoje. Por exemplo, que o senador Moro pede leis mais duras contra o crime organizado após essa ação da Polícia Federal. O Fernando Haddad também diz que a decisão do Banco Central de manter a Selic a 13,75 é preocupante. Mega Sena com prêmio de 54 milhões é sorteada. Veja as dezenas, já saiu as dezenas, nós não sabemos ainda se tem ganhadores. Também no futebol, o Palmeiras quer contratar e está apalavrado com Richard Rios, do Guarani. São as notícias também do esporte. Também os funcionários do metrô de São Paulo decidem entrar em greve já nesta quinta-feira, dia 23, a partir de amanhã. A Rússia, para terminar, a Rússia disse que o risco de uma guerra nuclear é a maior das últimas décadas. E com isso, tudo que é bom termina. E o nosso programa Pauta Livre também está terminando, 22 horas. Nós só temos que desejar a vocês que fiquem com Deus. E lembrando que lá no dia 24, sexta-feira, é o nosso encontro, 21 horas. Hoje senti a falta de alguns amigos que interagem conosco. A Janei Silva, o Laurino Nispit, o Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, o Betão, de Marisul. Mas espero que no outro programa eles estejam conosco. Os manequinhos dizem assim: greve nos metrôs vai ser um caos em São Paulo. Deu a sua última opinião para terminar. O nosso muito obrigado, boa noite e até o próximo. E dando aquele positivo. Muito obrigado, manequinhas. Dia 24, sexta-feira, aquele sextou, estejam conosco para comemorar conosco e festejarmos. Sexta-feira, que será o final de semana e início de um fim de semana. Nosso muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí que se despede. Muito obrigado e uma boa noite.